E se nós fôssemos usar uma temática aqui nesta noite, eu queria usar a temática aonde está o Deus da promessa? E Abraão recebe essa promessa do Senhor e o Senhor fala para ele que ele vai receber uma posteridade muito grande, um povo que levaria o seu nome, uma nação que viria dele. Mas só que quando o Senhor profere isso para Abraão, ele fala: olha, Abraão, eu vou te dar todo esse povo, mas tem o seguinte: esse povo seu vai ficar cativo 400 anos no Egito. Mas Abraão, eu lhe faço uma promessa, Abraão. Ó Deus da promessa. Eu lhe faço uma promessa, Abraão. Eu te prometo, Abraão, que no final dos 400 anos eu tirarei esse povo desse Egito e ferirei todo aquele que te fez servir. Deus então faz essa promessa para Abraão e faz essa promessa ao povo. Mas quando nós chegamos no livro de Êxodo, que narra a história dessa saída, desse povo agora que o Senhor sumiu, o Senhor se aquietou por 400 anos que esse povo estava no Egito. Por certo, eu imagino na minha memória que esse povo, pastor José, ficava perguntando: aonde está o Deus da promessa? Aonde está aquele Deus que havia prometido ao nosso pai Abraão que ele cumpriria a promessa? Por um momento eles podem até ter pensado que o Senhor retardou a promessa, e o tema inicial desse conclave é o quê? O Senhor não retarda a sua promessa. Então, se nós dizemos que o Senhor retardou a sua promessa, estaremos entrando em choque com a palavra de Deus. Mas só que o Senhor, ele deixa as coisas acontecer, e esse povo fica nesse Egito. E por um momento, penso eu, que eles pensaram: pois o Senhor falhou, porque deu os 400 anos e o povo estava no Egito. Porque em Êxodo, quando narra a história, lemos que o povo ficou 430 anos no deserto. E quando eu estava lendo isso, essa mensagem, eu comecei a pensar: Senhor, mas a sua palavra ela é imutável. E o Senhor disse que com 400 anos o povo sairia do deserto, do Egito. E eles saíram com 430 anos. Por acaso, o Senhor falhou com a sua palavra? E Deus então me leva a entender o texto. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse povo, para essa promessa que Deus fez, temos então que usar um relógio cronológico, não um relógio pontual, mas um relógio da promessa. Nós temos que usar o relógio da promessa e analisar o seguinte: o Senhor prometeu que eles ficariam 400 anos no Egito. Moisés viveu 40 anos no palácio do rei do Egito, criado como um rei, instruído como um rei, porque era necessário que Moisés passasse por isso para que a sua formação se formasse. E quando ele formasse a sua formação, ele já estava instruído em toda a lei egípcia, ele já estava instruído em todo o negócio egípcio, ele conhecia os egípcios como a palma da sua mão, porque ele era criado como um egípcio. Era necessário que Moisés vivesse 40 anos no palácio. Quando ele sai do Egito, ele mata um homem ali e foge do Egito para o deserto. Ele fica então 40 anos no deserto. Moisés então agora recebe de Deus uma proposta para tirar o povo do Egito. E Moisés está com 80 anos, ele vê aquela sarça ardente pegando fogo e não se consumindo. E Deus fala para ele: olha, Moisés, vai lá, tira o povo. Quando nós fazemos a contagem do relógio da promessa, vemos então que esse relógio está atrasado em 30 anos. Fazendo os cálculos, Moisés nasce no ano 350 da promessa. O Senhor falou que tiraria o povo com 400 anos. Ele vive 40 anos no palácio. Então, Deus tem 10 anos para prepará-lo no deserto. Irmão, trazendo isso para a sua vida e para a minha vida, o Senhor não leva a dizer isso a você, que o
promessa do Senhor? Levante a sua mão assim comigo. Você que tem promessa, Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir a promessa sua. Pode ficar sossegado. Ainda que ela esteja um pouco para você tardando, mas Deus ele tem o tempo certo para trabalhar na sua vida. E sabe por quê? Você às vezes está parado, eu estou parado pensando, Senhor, aquela promessa que o Senhor me prometeu já faz 10 anos, Senhor. O que está acontecendo? Onde está a minha promessa? Irmão, só tem alguém que pode impedir a promessa na sua vida. É você. É você. Talvez você está perguntando onde está o Deus da promessa. Cadê o Deus que me prometeu e que disse que iria fazer isso? Mas eu quero dizer para você, sabe onde esse Deus está, pastor Israel? Esse Deus está bem na sua frente, no mesmo lugar que ele disse para você que estaria. É você que passou por ele e não viu ele, irmão. Deus está do seu lado, cumprindo todas as promessas da sua vida. É você que passou e não viu ele. Deus está no mesmo lugar que ele prometeu a você que estaria. Mas quem passou por ele e não viu foi você. Assim aconteceu com Moisés. Moisés passou por Deus tantas vezes e não conseguiu ver Deus no deserto. Mas certo dia, ele então entende que o único que está trabalhando a promessa na vida do povo de Israel é ele. Então, quando ele passa pelo Senhor na sarça ardente, ele vê a promessa. E por que eu entendo assim? Porque o texto me diz que Deus para Moisés e diz: olha, Moisés, fica aí, porque tira a sua sandália do lugar que você está. Então, para que Deus falasse isso para Moisés, alguma reação teve dentro de Moisés. Qual foi a reação? Ele estava passando, viu Deus. Quando ele vê Deus, ele olha para a sarça. Essa é a promessa. Essa é a minha promessa. Essa é a promessa que Deus fez para mim. Essa é a minha promessa. Deus então, e Moisés então, foi ao encontro de Deus. E quando ele vai, Deus fala: para. Eu te preparei, eu estava te preparando. Mas você está impedindo ainda eu trabalhar. Sabe o que é, Moisés? Tira a sandália. Você já tirou o turbante, você já tirou a túnica, você já tirou o cinto, mas a sandália que você veio do Egito ainda está no seu pé. Agora você já não está mais com o turbante egípcio, você já está com roupa de pastor. Você já não está mais com uma veste egípcia, mas você já está vestido de pastor. Mas Moisés, você está casando a promessa, porque você está com a sandália egípcia. Irmão, você só está dando a promessa, porque você está usando a sandália. Tira essa sandália, tira esse impedimento, tira isso que está impedindo Deus cumprir a promessa da sua vida, tira isso que Deus vai cumprir a promessa para você. E todos nós sabemos o que, cada um sabe o que é a sandália da nossa vida. O que está faltando para que Deus cumpra a promessa da nossa vida? O Senhor fez promessa para mim e disse assim: olha, por 4 vezes a mesma promessa, vasos diferentes, pessoas diferentes, falando: olha,